Estava aqui estudando as minhas disciplinas preferidas da vida, que é a psicologia, esse meu caso de amor com psicologia, né? E daí me deparei com um termo, né, de um artigo que eu estava lendo aqui da teoria junguiana, o termo persona. Aí me chamou a atenção, me causou curiosidade, porque é um termo que a gente ouve, né, assim, daí na mídia, quando acontece de a diplomacia ser ferida entre dois países, né, e um declara o representante da outra nação como persona não grata. Aí me despertou curiosidade para eu estudar um pouquinho pelo olhar da psicologia, né, da teoria de Jung, né. E a gente sabe que persona, né, a palavra no latim, o original da palavra do latim significa máscara, né? Ou então também era considerado um personagem, né, que era representado nos teatros, né, da antiga Roma. E pela teoria junguiana, ele fala de persona, que a persona é a máscara social que um indivíduo usa para adaptar-se ao mundo exterior e às expectativas da sociedade. Olha que interessante. Ele diz que é um sistema complexo de relações entre a consciência e a coletividade. Serve tanto para causar uma boa impressão, né, nos outros, quanto para ocultar aspectos do indivíduo, né, mas que a identificação desse indivíduo excessivamente com essa máscara pode levar a uma alienação do self, né? O self é o retrato do nosso eu, da nossa essência, né? Que ele chama de self. E daí ele diz que quando essa persona, que é aquilo que nós representamos socialmente falando, quando se mistura, né? Essa máscara se mistura muito com o nosso self, com a foto da nossa identidade, ele pode ter uma perda de autenticidade, né? Quer dizer, a pessoa não vai estar sendo íntegra naquilo que ela é, ele tem uma mistura ali no comportamento, né? E então ele diz que essa máscara social, ela é a face pública, né? Que nós apresentamos ao mundo e para nos adequar também a normas e costumes de um grupo social, que pode ser normas e costumes de outra nação, por exemplo, né? E aí ele fala também da dupla face da persona, que tem um papel de revelar a face social e simultaneamente esconder sentimentos e pensamentos que são considerados relevantes ou que poderiam causar problema no ambiente social. Então, quer dizer, é a pessoa apresentando aquela persona, né, como no seu papel, né, de um governante ou de uma liderança, e ao mesmo tempo ele está escondendo pensamentos e sentimentos, né, seus, né, do seu íntimo, né? E aí ele fala também dessa conexão com a sombra. Então é interessante porque ele diz que a persona é como se fosse uma sombra do self, né? Que é uma sombra do nosso retrato, daquilo que nós realmente somos, né? E que o self seria então a luz e que a persona, né, essa sombra seria a escuridão, né, que existe dentro de nós, e que quando isso não é resolvido pode levar, né, a problemas psicológicos, né. Então ele fala da importância do equilíbrio que existe entre o self, né, aquilo que a pessoa é, e a persona, que é aquela personalidade, digamos assim, que ela representa, né. Então ele fala que para que haja uma saúde mental, levando o prospecto da saúde mental, ele diz que a persona bem constituída e funcional é um sinal de saúde mental, porque permite a adaptação ao mundo de uma forma, digamos assim, mais autêntica, né, daquilo que a pessoa é. Para isso ele fala da individuação, né, desses dois processos, que é da persona e do self. Então ele diz que esse processo de individuação na psicologia, ele busca o equilíbrio entre a energia investida no mundo interno e no mundo externo, né? Integrando essa persona e a sombra para um desenvolvimento mais completo do indivíduo, né? Daí eu fiquei pensando que sério é, né, uma pessoa que não esteja resolvida, né, ou pelo menos com um mínimo de equilíbrio entre
o que ela é e entre essa persona e se tornar um líder, né? Seja um líder religioso, seja um líder governamental, né? Perigo, né? Da pessoa levar isso e aí deixar que isso interfira, né? Naquele papel que a pessoa está desempenhando no aspecto social, né? Lidando com pessoas, lidando com tantas coisas, né? E daí eu fiquei pensando, né, que os governantes, fui buscar, né, esse termo que os governantes usam para fazer essa, digamos assim, essa declaração em relação a persona daquele estado, em se tratando das diplomacias que envolvem, né, as nações. Então, os governantes, lá diz assim, que os governantes usam o termo persona não grata para expressar oficialmente a um representante diplomático estrangeiro que ele é indesejado naquele país, né? E é uma das formas mais fortes, né, de um protesto diplomático declarar uma pessoa como persona não grata, né? E daí eu fui pesquisar, não tinha tido a curiosidade de pesquisar quais os motivos que levam um país a declarar o outro como persona não grata. Então, é uma ação, né, que permite ao anfitrião por motivos diversos, né? E entre eles está a espionagem, violação de leis e costumes, né? Nós vimos lá, você vê que interessante, na teoria ele fala da adaptação aos costumes, né? De um povo, seja do seu ou seja de outra nação com a qual se relaciona, né? E daí aqui fala que os motivos que levam a essa declaração seriam um deles a violação de leis e costumes. Eu estava fazendo essa pesquisa na internet, coincidentemente trouxe para mim uma nota falando da declaração que aconteceu em fevereiro de 2024, quando o governo de Israel declarou o presidente Luiz Inácio da Silva como persona não grata após ele comparar as ações israelenses na faixa de Gaza com o Holocausto. Então, é uma declaração muito séria, muito severa e muito cruel, diga-se de passagem, porque comparar uma ofensiva de guerra, porque o que Israel está fazendo nesse momento é uma ofensiva contra um ataque tenebroso, terrorista que aconteceu, que todos nós vimos e ficamos estarrecidos. Eu recebi vídeos que eu não tive coragem de olhar, de tão forte que eram as cenas, porque acabaram circulando aqueles vídeos do ataque, né? E tão terríveis que eu não tive estrutura para ver alguns desses vídeos. Então, essa guerra acabou, né, estourando em virtude disso, e ali está Israel combatendo dentro das regras de guerra que qualquer outra nação também segue, né? São cruéis, mas são regras de guerra que Israel está respeitando. Quando, na verdade, ele está combatendo um grupo que não respeita regra nenhuma de guerra, de demanda, de luta. Ele ataca inocentes, crianças, mulheres, pessoas idosas, civis, propositadamente. Ele está lá com os reféns até hoje, né? Tem um tanto, se eu não me engano, 47 reféns que estão lá sendo torturados, as famílias agonizando com tudo isso. Israel está lutando pelo seu povo e nessa ofensiva, né, ele estava quieto lá no seu território quando foi atacado, apesar desse conflito ser antigo. Neste caso, ele estava lá, o povo estava celebrando quando foi atacado. Então, o nosso representante diplomático, a autoridade máxima do nosso país nesse momento, fazer uma comparação dessa, diga-se de passagem, nós temos que concordar que é muito grave. E por essa razão, então, o primeiro-ministro de Israel o declarou persona não grata em Israel, né? Então, você veja, o Hitler cometeu todas essas atrocidades e aí contra o povo judeu, como é contraditório, né, que o chefe de Estado do Brasil compare o que Israel está fazendo com o que ele já foi vítima. Não faz sentido isso, né? Hitler morreu em 30 de abril de 45, há tanto tempo, e o mundo até hoje lembra com pavor, com horror esse episódio, né? E aí o Luiz Inácio nasceu coincidentemente
7 meses depois, no mesmo ano que Hitler morreu, e em pleno 2025 ele faz uma comparação dessa natureza. Então, assim, não é sem causa que Israel ficou revoltado. E eu vejo isso também com muita preocupação, porque o Brasil é um país majoritariamente cristão e a nossa fé cristã, ela é uma fé judaico-cristã. Por que ela é uma fé judaico-cristã? Porque ela procede da descendência de Abraão. Abraão é o patriarca da fé, um judeu do qual é descendentes, este povo que está ali no estado de Israel, são descendentes deste patriarca, e que dele veio Davi, que da sequência dessa descendência veio Jesus, que é quem nós cremos, em quem nós temos a nossa fé alicerçada. Então veja que lá em Gênesis capítulo 12, no iniciozinho do capítulo, quando Deus chama Abraão, ele diz assim para Abraão: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, vá para uma terra que eu te mostrarei. E essa terra que Deus chamou é essa terra do conflito, né? E os descendentes deles brigam por essa terra porque foi Deus quem chamou o nosso patriarca para essa terra. E aí o que mais que Deus disse para ele? Ele disse: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Então você veja, até hoje, né, Deus cumpriu o que falou, tornou o nome dele tão famoso que hoje a nossa fé é invocada, né, através dele, né, da fé dele como pai da fé, de quem descendeu, né, o nosso Salvador. E aí olha o mais grave que diz aqui esse versículo, que isso é que nós temos que nos colocar e pedir a nossa remissão disso diante de Deus, porque daí Deus fala assim para ele: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados, quer dizer, de todas as nações, em todos os tempos, seguindo esse patriarcado, seguindo essa descendência, teríamos a bênção, né, através desse povo que Deus conduziu os seus patriarcas com um propósito específico, abençoador, é um povo abençoador. Se você vai olhar, a maioria dos autores, das abordagens da psicologia são judeus. Nas ciências da saúde e em outros tipos de ciência, em tudo há um judeu envolvido. Um grande criador, um grande inventor de coisas que só beneficiam a humanidade, né? Então é muito triste para nós como brasileiro ver isso acontecer entre o nosso representante e o representante de Israel. E o pior, né, que aconteceu agora ali na ONU, né? Toda a delegação brasileira, que foi uma comitiva gigantesca de 100 pessoas, a delegação paga com recurso dos nossos impostos, e se levantaram fazendo uma desfeita, uma ofensa para o primeiro-ministro de Israel quando este foi discursar, eles e outras pessoas com interesses contrários também ali, pessoas autoritárias também, e que têm conflito de interesse, se levantaram. Então isso é muito triste e é muito preocupante para nós, porque tem uma palavra pesada de maldição para aqueles que amaldiçoarem Israel. E então, assim, eles estão sendo tratados. Aí diz: mas não amaldiçoou, não, está chamando de genocida. Está comparando ele a um camarada que cometeu atrocidades ferrenhas. Isso é pior do que amaldiçoar. Isso é uma palavra, sabe, muito pesada, que certamente Deus vai julgar. Então, assim, isso me preocupa, e nisso eu convoco cada um de vocês, você que é cristão e você que tem conhecimento da palavra, você que sabe que o Evangelho não se desvincula da história do Antigo Testamento, né, e das promessas que Deus deu para Abraão e seus descendentes. Então, clamemos pela nossa nação brasileira para que não venhamos a sofrer o peso dessas palavras e dessa conduta que o nosso representante está
causando, né, nesse atrito com uma nação que é representante, né, do segmento da nossa fé. Amém?